E aí, tudo bem? Eu me chamo Júnior Freitas e eu tô aqui porque essa semana vai ser muito especial. A gente começa a partir de hoje uma série que vai tocar o seu coração, porque já tocou o meu, já tocou também aqui do Diógenes Oliveira. Então, compartilhe esse vídeo, aproveita para você se emocionar junto com a gente, porque já começamos hoje com uma história impressionante, não é isso, Diógenes? Exatamente. Antes da história, né, a gente quer dizer para você que nós temos o guia aqui, esse guia de estudos da Semana Santa, como o Júnior já apresentou aqui algumas outras vezes, Renascidos Novo Coração. Tá? Serão 8 noites, nós estaremos aqui sempre no Facebook, também no YouTube, e queremos que você participe, que você chame seus amigos. Outro detalhe, Juninho, Sim. compartilhe, se inscreva no nosso canal, curta aí no nosso Facebook para que você também possa ser avisado e que também você possa compartilhar e outras pessoas possam também assistir conosco, tá bom? E o tema de hoje, Renascidos pela Palavra, tem uma história interessante, né? Tem sim. De uma tem pessoa sim. que é bastante conhecida que, puxa, a gente olha assim para ela, tinha tudo para ser uma pessoa triste e sem nenhum sucesso na vida. Exatamente. E aí, para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Já teve aquele momento que você se sentiu tão frustrado, mas tão decepcionado porque os sonhos não se realizaram? Aquele momento que a gente criou tanta expectativa e nada aconteceu. Olha, eu vou te contar agora a história de um palestrante motivacional que ele viaja o mundo inteiro, mas poucos sabem do que ele passou na infância. Nick Vujicic, é isso mesmo. Ele nasceu sem braços, sem as pernas. Imagina só, né, Diógenes? Para muita gente, já ter os braços e as pernas, a vida já é complicado, já é difícil, pois ele nasceu sem elas. E chegou o momento que ele se achou um peso para a família, para as pessoas, para os amigos. E aí ele tomou uma decisão: eu vou tirar minha própria vida. Até que ele então conta para um familiar dele o plano de, quando alcançar uma certa idade, tirar a própria vida. Esse familiar conta para o pai e o pai conversa com ele. E foi então que, através do amor, do carinho recebido do pai, ele desiste dessa ideia. Que coisa, né? Às vezes a gente tem vontade de desistir de tudo, porque achamos que os sonhos, Diógenes, acabaram, não vão mais acontecer. Exatamente. E o que mais me chama a atenção na história do Nick é que ele, apesar de tudo, ele aos 17 anos, ele tomou uma iniciativa, né, de fundar aí uma instituição chamada Vida Sem Membros, que ajuda pessoas com dificuldades, aí, pessoas com deficiência física a enfrentarem aí os seus problemas. Então ele, mesmo com as suas limitações, ele hoje é uma pessoa famosa e que ajuda pessoas como ele que têm dificuldades. Mas aí a pergunta, Júnior Filho, será que na Bíblia nós também encontramos algum personagem ou alguns personagens que também já passaram por dificuldades assim, momentos difíceis e pensaram também em desistir? Vamos ver então. Vamos ver na Bíblia? Vamos ver. Olha, lá em Lucas 24, você pode depois ler aí na sua casa, com Acompanha calma, aí, viu? do verso 3 ao verso 35, nós encontramos ali a história de 2 discípulos de Jesus. Pensa no cenário, Jesus havia morrido e esses discípulos, como qualquer outro discípulo, havia tido a esperança de que Jesus seria o grande Messias, né? O rei de Israel que estaria livrando Israel do jugo romano. E eles seguiram esse mestre por 3 anos praticamente, pouco mais de 3 anos. E de repente esse mestre simplesmente morre. Os sonhos deles ficaram frustrados. E ao agora? terceiro dia, né, da morte de Jesus, esses 2 discípulos estavam caminhando, conversando sobre os últimos acontecimentos, o que vai ser de nós agora e tal. E eis que um ser começa a conversar com eles. E por que vocês estão tristes? Por que vocês estão resmungando aí? E eles começam, você não sabe das últimas notícias do que aconteceu com Cristo? Nós achávamos que ele haveria de libertar Israel do jugo romano e tal. E Jesus, olha, vocês são nécios, vocês não leram a Bíblia, vocês não leram o que diz a palavra de Deus. E ele começa agora a explicar, pegando os textos da Bíblia e mostra como Cristo deveria padecer. E eles ficaram encantados com aquela explicação de Jesus. E chega uma hora, Júnior, em que eles chegam ali ao final, né? Eles estavam indo para uma aldeia e Jesus, não se revela, né? Ele diz assim, ó, eu vou seguir adiante. Eles, não, tá muito tarde, vem para cá, fique aqui conosco. E Jesus aceita o convite deles, né? E ali, na hora de comer, de partir o pão, na hora que Jesus parte o pão,
eles reconhecem que era Jesus na forma de partir o pão. Que privilégio receber o próprio Cristo em um momento de frustração, quando eles achavam que os sonhos já tinham se esvaído, não há mais esperança, e de repente é nessa hora que Jesus aparece e aquece o coração. É assim que acontece com a gente também. Para o nosso ouvinte aqui, olha só, o nosso texto base de hoje é Lucas 24:32, que diz assim: disseram um ao outro, os dois discípulos dizendo, né? Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, eles começaram a entender, né, de agora de uma forma muito mais ampla e clara, as profecias bíblicas se cumprindo naquela pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. E nós, como é que a gente pode agora aplicar esses textos à nossa vida? Pois é. Vamos lá? Vamos tentar aplicar aqui? Vamos ver. Por exemplo, nós temos aqui o seguinte: todos nós, Júnior Freitas, eu gostaria que você comentasse. Então, todos nós temos frustrações, não temos? Ai, como? Não importa se a pessoa é rica, pobre, se mora na favela ou se mora em um bairro nobre, todo mundo passa por isso. Ninguém está isento, não. Exato. Então nós temos que ter essa noção, né? Compreender que nós também passamos por dificuldades, mas nós podemos vencer todas as lutas, tá? O segundo ponto aqui importante é que as nossas frustrações, as nossas desilusões, elas podem ser resolvidas através da leitura da palavra de Deus. Um estudo cuidadoso, minucioso. Foi assim que eles fizeram. Quando Jesus explicou para eles os textos, agora sim, nós entendemos. Então aquela tristeza se transformou em alegria. Não era uma perda, mas na verdade o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, era o princípio de uma nova vida para eles. E o terceiro ponto é justamente esse: que o que pode parecer perda ou fim pode ser, na verdade, o início de uma nova vida. Assim como aconteceu com eles, pode acontecer conosco também. Nós temos dificuldades, temos lutas, mas nem por isso é o fim. Pode ser simplesmente o início de tudo. Amigo ouvinte, olha, aliás, ouvinte telespectador, e a pessoa que está assistindo aí, internauta, né? Não sei se você já escuta rádio ou não, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, mas ó, se liga numa coisa. Tem vezes que a gente sente que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir ir em frente, que é muito difícil, que na palavra parece tão fácil. Mas sabe por que na palavra parece tão fácil? Porque a gente para na palavra, a gente não parte para a ação. Então, a gente aprende que a palavra do Senhor, ela é vida, ela traz bênçãos, ela traz alegria. Eu não estou falando para você, nenhum Diógenes, que quando você passar a estudar a Bíblia, você não vai mais passar por frustração, você não vai mais passar por dor, não vai passar mais pelo chamado inevitável. Você vai passar por tudo isso, mas sabe qual é a diferença? É que mesmo no vale da sombra da morte, Deus está com a gente. Assim como ele estava lá com os discípulos no caminho de Emaús, Deus está conosco até mesmo no vale da sombra da morte. Então, se liga, faz o que diz João capítulo 5, verso 39. Não é para ler a Bíblia, não, é para examinar. Examinar as Escrituras. A diferença do exame e da leitura é simples. É como quando você vai no médico, Diógenes. Você chega lá no médico, o médico faz uma leitura, ele olha, vê se você está com febre ou não. E aí o que o médico vai fazer? Vai encaminhar você para onde? Para o exame, para saber onde é que está o problema. Assim é a palavra do Senhor. Quando a gente só lê sem atenção, de qualquer jeito, a gente não sente nada. Parece que a vida continua do mesmo jeito. Mas quando a gente examina, a gente compara um texto, vai refletindo, orando, aí a gente começa a sentir a mudança que a gente tanto está precisando. Eu queria fazer um último convite para você. Nós vamos ter aí mais 7 noites, Isso. Tá? Agora pensa aqui nessa história que nós lemos para você. Imagine se os dois discípulos não tivessem prestado atenção no que Jesus falou ao explicar ali as Escrituras. E mais, imagine se, ao Jesus dizer, olha, eu vou seguir adiante, vocês entrem na aldeia, se eles não tivessem convidado Jesus para entrar na casa deles. Aí a pergunta que eu faço para você: você tem convidado Jesus para entrar na sua casa? Você tem estudado a Bíblia como deve ser estudada? E se você quer ser realmente transformado pela palavra, você deve cavar fundo, deve fazer um convite para Jesus a cada dia estar na sua casa. Por isso eu te convido para que você esteja conosco durante todas essas noites, nos permitindo entrar na sua casa, para que a gente possa te apresentar a palavra, ok? Quero que você dê o joinha aí e compartilhe para que a gente possa continuar entrando na sua casa. Vamos anunciar o tema de amanhã? Vamos lá então. Qual é o tema de amanhã? O tema de amanhã é Fala pra gente aí. Já tô curioso. Renascidos pelo arrependimento.
Arrependimento? É. Não é fácil não, hein? Não é fácil não, Mas vamos aprender. tem uma receita aí pra isso? Tem, mas eu conto só amanhã. Então tá bom, tá combinado. Nosso próximo encontro então já tá marcado, hein? Até lá, tchau, tchau. Um abraço.